encontro, nosso 40º encontro, dentro desse período aí de pandemia, a gente conseguiu, né, estar aqui, em geral, às 10 horas da manhã, agora fixamos aí as quintas-feiras, às 10 da manhã, esse encontro, né, que a gente tem a oportunidade de, durante uma hora e pouquinho, debater diversos temas relacionados às instituições confessionais, às instituições católicas, sendo a maioria, né, até então, dentro de um cenário de pandemia, mas que com um reflexo mais amplo, né? Hoje, a gente tem aí a grata oportunidade de conversar um pouco, de debater um pouco sobre essas questões ligadas aí à perda de aluno nas escolas, né? A gente teve aí a sabedoria do Sebastião, que conseguiu aproveitar bem o tempo, né? Se a gente está falando de aproveitar o tempo da pandemia, o Sebastião conseguiu aproveitar o tempo dele na pandemia para registrar uma história que ele tem ligada às congregações religiosas, ligada aos colégios diocesanos, às diversas instituições confessionais na área educacional. Ele conseguiu registrar isso no livro. Então, um livro que a gente vai abordar aqui hoje, que vai discutir, vai conversar um pouco, é um livro realmente que trata, não especificamente da pandemia. É claro que tem um reflexo na pandemia, porque essa pandemia também representa a perda de aluno, mas ele é muito mais amplo. Ele conta uma história de um observador, né, de alguns anos atuando nessa área de consultoria às instituições católicas confessionais. O Sebastião é um dos sócios do Axis Instituto, somos 4 sócios, eu sou um deles, o Alisson e o Renato também, e há mais de 20 anos estamos juntos prestando serviço para congregações religiosas, sendo que através do Axis um pouco mais do que 15 anos. Temos diversas experiências aí, mais de 150 congregações religiosas atendidas, uma infinidade de obras e colégios. Hoje, com essa atuação, não só no Brasil, mas outras experiências também, fora, né, além de fronteiras. Para a gente, no nosso dia de hoje, na nossa conversa de hoje, nesse ciclo que a gente se propõe a debater o tema de perda de alunos nas escolas católicas, a gente tem uma oportunidade de ouvir um pouco aqueles que já leram o livro, né? O livro que vai ser apresentado hoje, ele foi repassado aí para o padre Donizete, para a irmã Renisa, para o Adilson, para que eles possam também conosco hoje debater a respeito do que o Sebastião escreveu no livro, né? E a partir de hoje, o livro também vai ser disponibilizado para venda, né? E a gente vai informar aí durante esse nosso encontro a forma como isso vai acontecer. Uma rápida apresentação aqui, o padre Donizete, que estará conosco, e aí a irmã Renisa, vou começar aqui pela irmã Renisa, ela é religiosa das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, ela é pedagoga formada pela PUC de São Paulo, tem um MBA em Gestão de Pessoas, ela foi diretora de um colégio da congregação por mais de 10 anos, né, tem uma experiência de direção, ela foi conselheira geral, morou vários anos em Roma, auxiliando lá o Conselho Geral, e hoje ela responde pela província, ela está provincial, está exercendo o cargo de provincial, que o mandato vai até 2022. Né? A congregação da irmã Renisa tem diversos colégios, atua aí em São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Bom, o padre Donizete Luiz Ribeiro, ele também é religioso, da congregação de Nossa Senhora de Sion, ele é doutor em teologia e estudos judaicos pelo Instituto Católico de Paris, onde lecionou por mais de 10 anos. Seus estudos estão concentrados nos estudos bíblicos e também judaicos. Ele é hoje o superior geral da Congregação dos Religiosos de Sion, com mandato até o ano de 2021, e responde também pelo braço confessional das escolas da congregação, que é representada pelo Instituto Theodor Ratzborn, né? Tem aí colégios na cidade de São Paulo e atua também em diversas paróquias aí Brasil afora. O padre Donizete também é autor e escritor, tem diversos livros escritos, e um deles, o último, penso eu, que seja o Banquete Nupcial. Bom, conosco também
Hoje é o professor Adilson. O professor Adilson, ele é mestre em engenharia pela UFMG, ele tem um MBA em gestão estratégica, tem diversos cursos livres se aperfeiçoando dentro das instituições confessionais. Então, ele tem um curso livre na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma, na Universidade de Roma, relacionado aos crimes tributários. Ele também tem uma formação em inovação e educação em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi professor e diretor de escolas e hoje ele responde pela superintendência do Axis Instituto. Bom, e o nosso autor, professor, e eu posso dizer amigo, Sebastião Venâncio, ele é psicólogo, é biólogo, ele tem um doutorado na área de políticas públicas, um mestrado na área de impactos ambientais, ele foi professor de ensino básico de diversas escolas, diretor-geral de uma grande rede de escolas, fez viagens técnicas aí com experiência em mais de 30 países, e hoje vem falar para a gente a respeito da perda de alunos nas escolas católicas. Algumas variáveis explicativas e o que fazer a respeito. Né? Não é só simplesmente levantar um problema, é falar um pouco também do que a gente pode fazer a respeito. O Sebastião, no desenvolvimento do seu livro, né, ele aborda diversas questões. Eu, especificamente, que atuo mais na área financeira, lendo o livro de Sebastião, a gente pode observar que ele não se atém só a problemas econômicos, ele ultrapassa os limites econômicos, ele ultrapassa as questões econômicas. Então, são diversas variáveis, variáveis que às vezes não são muito tranquilas de se colocar, não são muito fáceis de se colocar, mas o Sebastião, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, colocar com grande respeito às instituições, o que é a forma que a gente tem de pensar, a forma que a gente tem de atuar, e o que ele vê também, alinhando a essa formação que ele tem em psicologia, também nesse tema, o que a gente vê que ele faz isso com tamanha tranquilidade, né? Isso é natural, né? É quase que um artista aí das palavras do Sebastião. Bom, então, feitas as devidas apresentações, agradeço a todos por estarem aqui conosco, o Axis Instituto, o Axis às 10, né? Nossa instituição ela é especializada em consultoria para congregações religiosas, Instituto de Vida Consagrada, Sociedade de Vida Apostólica. Então, este é o nosso dia a dia, trabalhar com os religiosos. E um dos braços do Axis é a área educacional. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para o Sebastião, e só explicar um pouco como vai ser a nossa dinâmica. Após a fala do Sebastião, a gente vai dar a fala, vai passar a fala para a irmã Renisa, para que ela possa tecer alguns comentários do que ela viu em relação ao livro, do que ela leu em relação ao livro, e o que ela refletiu em relação ao livro, e também fazer algumas indagações para o Sebastião. Da mesma forma, o padre Donizete, e depois, da mesma forma, o professor Adilson. Então, por favor, Sebastião, fique à vontade, e desde já, parabéns. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos, né, e todas presentes. Especial agradecimento ao padre Donizete, à irmã Renisa, por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui conosco. Márcio, Adilson também. Eu quero só dar uma pincelada muito rápida sobre o livro, né? A principal motivação para escrever o livro é, claro, a nossa observação ao longo dessas... Eu, na verdade, estou trabalhando com congregações desde 1997. E me preocupa muito, né? Nos preocupa no Axis e me preocupa muito como pessoa, como profissional, Brasil afora, nesse trabalho nosso aí, que a gente vai de norte a sul, leste a oeste, ao longo desses anos, observarmos, de modo geral, uma queda, uma tendência de queda no número de alunos de escolas católicas, e nesse período aí, se a gente pegar os últimos 40 anos, mais de 200 escolas católicas fechadas, né? Mais de 250 mil vagas perdidas, encerradas, digamos assim, consequentemente, mais de 250 mil oportunidades de alunos ali aprendendo não só as disciplinas acadêmicas, mas aprendendo também a tradição católica, o modo de
de ver o mundo, digamos assim, católico, que eu considero extremamente importante. Bem, a motivação principal, então, é essa. A questão é, e aí, quando nós vamos trabalhar com os colégios, com as congregações, e quando, né, a gente começa a inquirir sobre por que o colégio está perdendo aluno, uma resposta sempre presente é a crise. Há uma crise, o país está em crise, temos uma crise, não é? E isso, veja bem, nós vivemos de crise em crise, né, no Brasil. O mundo também, mas no Brasil a gente vive de crise em crise. E a crise, claro, ou as crises, elas respondem sim por uma parte, né, digamos assim, elas explicam em parte essa perda de alunos. Mas eu diria que é uma pequena parte, né? No livro, eu procuro avançar exatamente sobre as variáveis internas, ou seja, é uma questão multivariada, né? Não se explica essa perda de alunos por uma ou duas variáveis só, é algo multivariável. Eu levantei aí cerca de 15 variáveis internas às congregações, que, a meu ver, respondem pela maioria, digamos assim, que explicam, em sua maior parte, a perda de alunos, não é? E eu procuro, então, ao longo do livro, discorrer sobre essas variáveis, explicar um pouco essas variáveis, tecer algumas considerações sobre elas e também, mais na última parte, propor alguns caminhos, né? Porque quando a gente escreve e quando a gente trabalha, a gente realmente acredita em saídas possíveis, a gente acredita em caminhos possíveis, e os caminhos existem. Então, eu procuro no livro, no nosso trabalho de consultoria, a gente já faz isso há muito tempo, a gente procura apontar alguns caminhos. Não são soluções fáceis, não é receita de bolo, não é algo pronto, não é algo simples. Esse processo de revitalização, na verdade, de uma escola não é simples. Na nossa experiência, isso leva aí de 2 a 10 anos, eventualmente, para deixar um colégio novamente empoderado, fortalecido e voltar a ganhar alunos. E isso tem também um peso político interno, né, às congregações muito grande, porque são decisões difíceis, às vezes precisam ser tomadas, né? E muitas vezes não há muito um clima interno para essas decisões difíceis, não há um equilíbrio interno para isso. Enfim, essas variáveis elas são muito interessantes, mas o principal ponto, né, que eu procuro destacar no livro é que são variáveis internas, a maioria delas. E sobre as variáveis internas, a gente tem controle. Não adianta falar... Eu falo, por exemplo, no livro, em algum momento, numa variável externa, que é, na verdade, a questão dos valores, né? Uma grande crise de valores que nós temos. É uma variável interna extremamente complexa. Mais à frente, talvez eu fale mais dela, né? Mas é uma variável sobre a qual a escola em si não tem controle. Mas ela tem controle sobre as variáveis internas, essa multiplicidade de variáveis internas. Então, o livro trata mais dessas variáveis internas. Na verdade, é um convite à reflexão e um convite à ação. Por enquanto, só. Márcio, aí. Certo. Muito obrigado, Sebastião. Irmã Renisa, por favor, a gente passa, então, a palavra para a senhora comentar, né, conosco o que a senhora, né, a leitura inicial que a senhora fez no livro e o que a senhora teria aí para inquirir aí o nosso autor. Ok, obrigada. Obrigada, Sebastião, pelo convite. É uma honra, né? Fiquei lisonjeada, né? E muito agradecida por isso. Então, eu tive contato com o seu livro, né? Eu li o seu livro. E eu acho que como todo mundo, né? A gente sempre quando vai ler um livro novo, ou um artigo, alguma coisa, a gente se pergunta: o que vai trazer de novidade para mim, né? O que vai trazer de minhoca aqui na minha cabeça que vai me fazer refletir, pensar mais? Então, eu fui anotando aqui as suas ideias
que me fizeram pensar, né? Como o Márcio disse, eu fiquei 10 anos numa escola, né? Uma escola, e eu vivi essa experiência de pegar uma escola com poucos alunos e no final a gente ter um resultado bom, né? Então, eu acho que você pode entender como eu fui me identificando com o seu livro. Não, isso aqui funcionou, não, isso aqui eu acho que não foi tanto isso. Né? Então, foi muito importante para mim, me ressoou bastante, né? Então, ele teve muitos pontos novos. E também, você comentou isso, né? No início eu pensei, poxa, será que o Sebastião vai oferecer para a gente um livro, uma receita de bolo? Tipo, né? Se vocês seguirem esses passos, vocês vão ter esse bolo, né? Mas também eu fui descobrindo que não. E sabe uma parte que, assim, me deu mais... que eu falei, que eu pensei, é isso, ele está certo. Né? De acordo com a minha experiência, né? Uma experiência, se alguns anos atrás, né? Não sei como está hoje, mas foi a questão da inovação. Você fala isso na página 127, né? E, sinceramente, para mim, eu acho que é o coração do livro, no sentido que, para mim, é a chave do sucesso. Pelo menos na minha experiência. Né? Então, essa inovação, ela trouxe para mim insights. Eu me lembrei do meu tempo, né? Lá atrás eu fiquei pensando, o que realmente produziu efeito, né? Então, foi quando a gente teve essa ideia, quando a gente foi... E de onde vieram essas ideias? Né? De onde brotou isso? Fiquei pensando que é muito da escuta, sabe, Sebastião? Da escuta da realidade, da comunidade. Então, escutar os pais, escutar os professores, escutar os alunos, isso vai criando na gente, vai abrindo possibilidades, né, para o líder, eu acho. Então, não é só intuição, não é assim, uma coisa que vem do além, que desce, né? Mas são insights que brotam da realidade da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a intuição, o Espírito de Deus, criatividade, vai fazendo a gente escolher prioridades. Porque, eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas quando a gente vê uma escola numa situação difícil, geralmente, todas as variáveis que você colocou, né? Geralmente a arquitetura não está boa, geralmente a informática, essa parte de tecnologia não está boa, então a gente não sabe por onde começar, a parte pedagógica não está boa. Então eu acho que a intuição, a criatividade, depois da escuta, vai ajudando a gente a priorizar. E quando a gente prioriza, a gente vai desenvolvendo, tem condições de efetivar, de colocar aquela ideia, de realizar aquela ideia. Então, para mim, a inovação é a chave do sucesso. Eu até escrevi aqui, né, para não... E com essa ideia, eu também me ajudou a ver que seu livro não é uma receita de bolo, porque tudo tem caminhos, né? Mesmo que a gente tenha os mesmos caminhos, mas cada um vai traçar o seu caminho de acordo com a sua realidade, com sua realidade. E também houve várias outras, mas eu não sei quanto tempo eu tenho, se... Renisa, deixa eu só sugerir o seguinte, depois dessas suas considerações iniciais e antes da senhora passar para as perguntas, vou pedir, né, Márcio, ao padre Donizete que faça também algumas considerações iniciais. Depois aí a gente volta na senhora para uma pergunta. Aí depois do padre Donizete faz outra pergunta. A gente vai fazendo assim só para dar um certo dinamismo. Pode ser assim? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Eu vou estar orientando, tá? Fica à vontade bem claro? de cortar aí. Claro. Uma outra coisa, você fala da identidade como fator de fortalecimento das instituições confessionais. E é verdade, sabe, Sebastião, a gente, às vezes, uma escola, por exemplo, principalmente uma escola numa cidade pequena, mas mesmo a nossa escola aqui em São Paulo, né?
a comunidade ao redor, ela se identifica tanto e às vezes, é tão interessante, a escola gera sentimentos. Eu já vi, assim, nossa, tipo, em Divinópolis, por exemplo, a nossa escola lá, tipo, ela é o farol da cidade, né? É uma coisa... Então, me chamou interesse, me chamou a atenção. Também, quando você fala que o Concílio Vaticano II, ele abriu oportunidades para os religiosos e uma boa parte deles migrou para os campos de ação, enfraquecendo a força de trabalho nas escolas. E aí, quando você explicava a entrada dos leigos e leigas. Então, é verdade, né? É um ponto interessante. A internacionalização da congregação. Isso eu ouvi de você num comentário que você fez numa reunião nossa aqui, né? Você disse assim para nós, por que vocês não aproveitam isso? Né? Vocês têm escolas no mundo todo, e por que vocês não aproveitam isso? Né? Então, aí você volta a citar isso no seu livro. E na época que eu ouvi, pela primeira vez que eu ouvi, e também agora, né, me questionou muito, me provocou isso, sabe? E é isso mesmo. Né? Há tantas possibilidades, a gente, como você cita, né? A gente trazer alguém de lá para ficar aqui com a gente, para dar uma formação, para a gente mandar alguém para lá, para a gente aprender alguma coisa, para a gente dar o que a gente tem, né? Um pouco o que a gente tem para eles. Então, muito interessante. O dilema da falta de vocações e a pastoral vocacional, muito. Eu também acho que é um insight bastante interessante, porque ele diz, né, no livro, para quem leu, que o que dificulta é a forma que a gente se comunica com os jovens, né? E eu já ouvi em várias reuniões nossas, né, mesmo da congregação e mesmo da vida religiosa em geral, que os jovens precisam conhecer um pouco mais da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Dizem que os nossos muros são muito altos, né? E não permite que eles vejam, então há muita fantasia do que acontece aqui dentro. E então eu acredito que me chamou a atenção isso, né? E eu concordo com você. Achei muito boa uma frase que eu destaquei, né? Que para mim tocou as escolas são campos de construção, né? Eu falei, ele tem razão, né? Porque são muitos campos, né? Abrem para muitos campos de construção. E eu fiquei pensando nisso e sabe o que eu acho que faz da escola um campo de construção? É o líder, é a liderança. Né? Quando é uma liderança ética, é uma liderança de Deus, não é uma liderança perfeita, mas é uma liderança do bem, né? Quando uma liderança ética, ela forma toda a comunidade, não só os alunos. Mas aí eu fico pensando, como que a gente cria essa atmosfera? No meu ponto de vista, né? A gente cria nas pequenas decisões que a gente vai tomando todo dia. Então, como diretora de escola, eu me lembro, né, quantos desafios eu enfrentei, assim. Sabe aquelas decisões pequenas? Vai deixar o aluno sair ou não? Né? São pequenas. Mas aquilo, se a gente faz com o coração reto, né? Com ética, mesmo que a gente erre, né? Mesmo que as decisões da gente gerem conflitos, mas eu acho que vai solidificando essa atmosfera na escola. As pessoas começam a confiar na gente, né? E aí vai, sei lá, vai levantando como fermento na massa, vai crescendo. E para mim, eu não tenho formação em administração, né? Eu fiz administração na faculdade de pedagogia, estudei por conta própria algumas coisas, mas eu gostei muito da sua definição de governança. Viu? Não é uma coisa fácil de encontrar, porque eu já procurei. Mas a sua eu achei extremamente simples e clara para mim. Né? Então, você esmiuçou aquilo que para mim era um desafio. Né?
Também você fala da gente, dos religiosos, como os guardiões do carisma. E até você, na página 53, só para não ler, eu não vou tomar o tempo, mas me chamou muita atenção isso. Eu também fiquei refletindo sobre isso, né? Então, por que, né, que a gente... Você diz que é importante que a gente esteja em cargos de liderança para poder o carisma acontecer, né? E é verdade, né? Mas o que será que, no meu pensamento, né, na minha reflexão, o que será que diferencia um religioso de um colaborador, de um funcionário, né? É porque talvez a gente tenha isso como missão, né? E se bate de acordo com o carisma pessoal da gente, não sei, a gente tem uma força, né? E não sei, eu acho que essa é a minha experiência. E a gente se realiza mesmo, né? Assim, eu também, minha congregação é missionária, temos a gente trabalha na missão antigentes, o nosso foco, e eu me sinto, tenho vontade de participar, mas nessa experiência de administradora na escola, me ajudou muito e me realizou vocacionalmente. Porque como em outro ponto do livro, você fala dessa questão, né, que às vezes o religioso, ele prefere um outro tipo de missão do que ou de obra, do que estar na escola. Mas eu acho que tem que estar junto com o carisma pessoal, né? E realiza, faz a gente. Então é isso, né? Depois vem as questões. Né? Então, muito obrigado, irmã Denise, pelos comentários, pela colaboração. Padre Donizete, por favor, fique à vontade para o senhor poder tecer aí alguns comentários, as primeiras impressões do senhor a respeito do livro. Obrigado, agradeço pelo convite, com prazer que eu participo. Alguns comentários. Primeiramente, essa noção de variável que o Sebastião já desenvolveu como autor, eu gostei muito porque ele dizia são mais de 15 variáveis. E, de uma certa maneira, lendo o livro, essas variáveis ou elas nos confortam ou elas nos provocam. A gente pode, eu olhando a nossa situação e lendo, olha, aqui está bom, aqui não está, mas elas são, digamos, justas, do jeito que elas são colocadas. Há variáveis externas e internas. As externas, às vezes, muito mais de cunho gerencial, de uma certa maneira, elas são mais, entre aspas, mais fáceis de ser resolvidas. Eu queria fazer alguns comentários mais a respeito das variáveis internas, porque aí mexe conosco e com os nossos limites. Limite de, digamos, vocacional, aquilo que os americanos dizem, the right man for the right place, a pessoa certa para o lugar certo. Isso vale para o mundo religioso, mas mesmo no mundo, digamos, leigo, a gente pode ter colaboradores que estão no lugar errado. Começa a criar dificuldades. Então, esse ajustamento é difícil. Um outro elemento que é muito mais amplo, que eu gostaria de comentar, e o Sebastião já coloca no início do livro, essa noção de crise, que não é uma crise só financeira, como dizia ultimamente, nos últimos anos, e insiste muito o Papa Francisco, é uma crise antropológica, que vai muito além da nossa realidade local ou nacional. E aí fica um pouco uma questão, nós vamos voltar talvez, mas eu já deixo em forma de questão, como atravessarmos, como nos ajudarmos a sair desta crise. Como a irmã Renisa, o que me tocou também é essa dimensão do religioso, que o Sebastião apresenta muito bem, do religioso, da religiosa, como guardião, ou como guardiões do carisma. Eu acho que aqui, ao longo da nossa história, às vezes nós confundimos. Ser guardião não é necessariamente ocupar um posto, digamos, uma função de direção. É ser presença. E eu vejo que muitas vezes em colégios católicos é essa presença do irmão e da irmã que falta. Porque o leigo está lá, e eu encontrei algumas situações onde o próprio leigo, no fundo, solicita
que tenha uma presença, digamos, religiosa da parte da congregação com eles. Isso acho que é muito feliz a colocação do Sebastião. Também eu diria a respeito ainda desafios internos que nos provocam, essa questão levantada pelo Sebastião a respeito do modelo mental, a dificuldade que nós temos em mudar a nossa mente. O desafio que ele nos lança é apresentando colégios como castelos feudais. A expressão é dura às vezes de ouvir, mas realmente existem situações, escolas muito fechadas. E aí, de uma certa maneira, isso não nos ajuda a sair da crise, mas ainda aumenta, aprofunda ainda mais a crise. Eu não quero ser longo, mas eu diria, depois eu tenho algumas questões, eu diria só que o que me tocou de modo particular, e eu acho que é fundamental para nós, essa dimensão do carisma das nossas instituições, de um jeito ou de outro, eu acho que isso, mesmo na colaboração com os leigos, é fundamental e nós não podemos perder de vista, e é um grande desafio para nós, congregações, tanto masculinas como femininas. É claro, sempre junto, isto é inevitável e acho que a gente não pode voltar atrás e não voltaremos mais com a presença, com a colaboração de leigos, homens e mulheres, na grande maioria, diga-se de passagem, de mulheres que estão no mundo educacional, tanto no mundo administrativo como no mundo, digamos, docente, propriamente dito. E eu tenho uma questão, mas nós voltaremos depois, eu já levanto para o Sebastião para terminar a minha primeira colocação. De acordo com o Sebastião, a escola católica não pode ser empresa e, ao mesmo tempo, tem um cunho, digamos, empresarial, administrativo. Como reconciliar? Eu acho que eu já dei algumas pistas no livro. Esse lado, entre aspas, meio empresarial da nossa escola, com uma preocupação que, para mim, é fundamental e que, de uma certa maneira, o Sebastião desenvolveu pouco no livro, mereceria até um outro capítulo depois, essa noção de humanismo integral, na linha, digamos, de Jacques Maritain, de Mounier. Se tem um diferencial católico, é justamente nessa linha do humanismo integral. Talvez aí esteja também um elemento já de resposta, como ser uma instituição moderna e manter os valores, digamos, fundamentais da nossa tradição. Certo. Padre Donizete, muito obrigado pelas primeiras considerações do senhor. O Sebastião já anotou ali algumas perguntas, mas vamos começar, então, aqui com uma pergunta aí da irmã Renisa. Irmã, se a senhora quiser fazer uma primeira pergunta, o Sebastião responde, depois a gente passa a palavra para o Padre Donizete e a gente vai intercalando dessa forma. Ok. Sebastião, agora uma pergunta de fã. Quando você coloca, você escreveu, né, o livro, e você fala para a gente que como as variáveis internas, né? Então aí você põe a mão na ferida, você aponta. Então até anotei aqui, ó, então ele fala os religiosos, né, que alguns, né, a gente somos senhores feudais, né? Somos ávidos de poder, anacrônicos, não solidários com os próprios irmãos, arrogantes, etc. Mas eu fiquei pensando, por que o Sebastião escolheu este caminho, né? Por que você... É uma pergunta de leitora para o autor, né? Por que ele escolheu esse caminho? Por que ele acha importante mostrar para nós onde talvez a gente precise rever, né? Porque ele acha interessante nos provocar nesses pontos. Irmã Renisa e demais, né? Vejam bem, ao longo de todo o livro, vocês, né, quem leu e depois quem lerá, vai perceber o profundo respeito, né, e carinho que eu tenho, que a gente tem, né, mas eu como autor aí, que eu tenho aos religiosos, né, católicos, às obras católicas. E é importante só destacar aí que eu deixo muito claro que são alguns colégios, alguns religiosos, né, um ou outro religioso ou religiosa
que se acha, digamos assim, senhor do castelo, que se acha ou que é arrogante. Veja bem, no centro disso, né, quando a gente fala então de uma obra, pegando aqui colégio especificamente, nós estamos falando de lideranças, não é? A boa liderança, ela é caracterizada por uma série de fatores, uma série de atributos, né? Como, por exemplo, empatia, simplicidade, humildade, uma boa comunicação, uma boa presença, né? Além de outros atributos, né? Mas esses atributos são de uma boa liderança. Ora, se um leigo ou leiga, ou religioso ou religiosa, não apresenta esses atributos e em seu lugar, ao invés desses atributos, demonstra, né, tem arrogância, autoritarismo, insegurança que, na verdade, leva ao autoritarismo, se coloca realmente num pedestal. Ora, aí não importa se é religioso ou leigo, né? Mas essa pessoa não será uma boa liderança. Não tem como ser uma boa liderança com esses fatores. Então, eu procuro chamar a atenção para esses casos, que não são todos, evidentemente, são alguns casos, né? Ou vários casos, né? Para tomar cuidado com isso. Na verdade, uma boa liderança, ela não pode ser autoritária, ela não pode ser totalitária, ela não pode se colocar distante, ela não pode se colocar no pedestal. É nesse sentido, sabe? Ou seja, a gente tem trabalhado isso muito na dimensão, né, da gestão de pessoas, do curso, do outro livro, eu falo muito disso, né? Uma questão assim central na questão da liderança nas escolas, também em outras instituições, evidentemente, é a questão do poder, não é? Quando o poder realmente é bem compreendido como poder para o serviço, não é poder para servir. Quando o poder é compreendido assim, é maravilhoso, porque, inclusive, a pessoa que exerce bem o poder faz muito bem, não é? Se a gente pegar aí um exemplo do Papa Francisco, por exemplo, que é uma posição de poder, né, a mais alta da igreja, mas que exerce esse poder com simplicidade, de forma genuína, de forma honesta, de forma transparente, não é? Esse bom exercício do poder é maravilhoso, mas o mau exercício do poder, ou seja, o outro lado da moeda, esse poder realmente autoritário, autocrático, isso bota tudo a perder. Então, é mais chamando a atenção aí para esses casos. É lógico que eu falo também que isso pode ser até patológico, eventualmente, né? É o que a gente chama de patologia do poder, né? E aí são casos, poucos casos, né? Que causam um mal muito grande. Mas esse mau uso do poder, infelizmente, é bastante comum nas congregações, é bastante comum. Por isso que eu procuro chamar a atenção disso. Tá bem? A Padre Donizete. Para uma outra pergunta, eu já tinha levantado uma primeira ao Sebastião, que eu retomo. Então, de fato, eu concordo com o Sebastião, a escola católica não pode ser uma empresa, ao mesmo tempo ela tem um lado, digamos, meio empresarial no marketing, na gestão eficiente, na transparência e assim por diante. Então, como manter, digamos, esta dimensão sem perder a sua alma de escola católica? Acho que já tem elemento de respostas que você mesmo deu, valorizando a história, tendo a presença do carisma, como essa noção de religiosos e religiosas como guardiões do carisma. Mas aqui um pouco a minha provocação, se puder desenvolver um pouco mais. Sim. E uma outra questão, já deixo as duas, e a irmã Renisa já levantou, essa dimensão importantíssima da inovação, é preciso inovar. Está mais no final do seu livro, você fala dessa necessidade que é fundamental de uma mudança necessária, o papel da inovação. Precisamente, inovar, contar com redes internacionais, que inúmeras congregações possuem, e assim por diante, inovar nos métodos de transmissão, e aqui eu dizia, talvez valorizar mais essa dimensão do humanismo integral. São essas, talvez, respostas para que a gente evite de sucumbir
aos grandes grupos financeiros, escolares, que estão presentes, de modo especial no Brasil? Ok. Vejam bem, vamos por partes, então. A primeira, né, sobre... Eu coloco claramente que o colégio não é uma empresa, né? Na verdade, nos incomoda bastante, tem nos incomodado bastante essa assunção, digamos assim, por vários colégios, por várias congregações, de métodos, digamos assim, empresariais no mau sentido de empresa. Eu escrevi um artigo o ano passado sobre isso, que eu cito aí no livro, sobre métricas. Nós vemos hoje algumas congregações, alguns colégios obcecados com indicadores, com as metas, ou seja, com tudo isso que pode ser englobado, né, na categoria de métricas. Não que isso não seja importante, isso é importante. Nós temos que ter algumas métricas, mas nós não podemos colocar as métricas acima de algo que vem antes, que é exatamente o cerne da identidade da escola católica, não é? Que é o carisma da escola, da congregação, não é? Que é o sentido de missão da escola católica, dos religiosos, da educação católica. Isso é o cerne. Isso tem que vir primeiro. As métricas vão estar em torno disso e são importantes, sim. Nós não podemos julgar isso tudo para o lixo, né? Digamos assim. Mas não se pode inverter a ordem. Né? Então, para estar no mercado, isso tem a ver exatamente com a identidade. Né? Quando a escola e a congregação têm uma clareza a respeito de sua identidade, quando a gente fala aí de identidade, nós estamos falando aí de uma série de elementos identitários ou traços identitários, né? Desde os tangíveis, como a cor do colégio, a logomarca que se utiliza, o brasão, como vocês chamam, desde isso que é mais tangível até aquilo que é simbólico, né? Da ordem do simbólico. Mas é essa série de traços que compõem a identidade. Quando o colégio, a congregação tem clareza disso e essa identidade está fortalecida, o colégio consegue se manter incólume, digamos assim, e no mercado. Ou seja, está no mercado, está com o mercado, mas não está para o mercado. Não se deixa vender, digamos assim. Não é? Então, é um sentido maior de educação. Educação como formação. Formação, eu chamo a atenção disso aí, né? Escola, família, comunidade, sociedade mais ampla. Não, quando se fala que o colégio é empresa, pressupõe-se aí uma relação comercial, uma relação de consumo, uma relação de algo que é descartável, e isso é muito danoso. Isso não é educação. Eu fui diretor de escola há muitos anos, fui professor, não é? Isso não é educação. A educação é uma relação de parceria, de escola com família, com sociedade. É um processo de construção de personalidade, construção de espiritualidade, né? Construção de conceitos, desde a questão acadêmica propriamente dita, até a questão moral, espiritual, afetiva. Tem um outro artigo meu sobre analfabetismo afetivo nas escolas, né? Isso que a gente vive hoje, de muitos pais acharem que aquilo ali, que a escola não é local de afeto, é um erro isso, não é? A escola talvez seja um local muito mais importante do ponto de vista social, de construção de relações, isso aí que o padre Donizete lembrou muito bem, do humanismo integral, né? Dessa integralidade humana, é muito mais local disso, a meu ver, do que simplesmente um local de construção de conceitos acadêmicos. Né? Também é, e isso é importante, mas tem essa outra dimensão das relações humanas que é fundamental. Então, fechando, é a escola ter consciência de quem é, ter consciência, clareza de sua identidade, para que ela possa estar no mercado, com o mercado, mas não para o mercado. É muito mais aí uma questão de saber-se quem se é. E a outra, sobre inovação, não é? E aí, junto com a inovação, tem a questão dos modelos mentais. Né? A escola católica, por questões exatamente históricas, culturais, tem uma dificuldade muito grande de sair desse modelo, né? Do modelo tradicional, daquela sala de aula engessada. Né? Inovação
de modo geral, na escola católica, porque algumas escolas conseguem inovar, sim, muito bem, mas, de modo geral, é algo difícil para a escola católica, é algo custoso, né? Ela não consegue dar passos mais largos. E, sem isso, ela não consegue ficar no mercado. Aí não é nem só a escola católica, uma escola leiga também, que não consiga inovar, não só no método, né? Mas nos processos, na forma de tratamento, na forma de ensino, nas metodologias de ensino, as novas metodologias, ou umas novas, outras nem tão novas assim, meio que requentadas, mas, enfim, é importante isso. Os jovens hoje querem algo mais dinâmico, né? Então, aquela escola morta, anacrônica, antiga, né? Essa escola não vai sobreviver, seja leiga, seja católica. Outra, aí, Márcio. Certo, obrigado, Sebastião. Eu vou convidar o Adilson para participar da conversa conosco. Adilson, por favor, fique à vontade para um rápido comentário e também o seu questionamento. Ok. Bom, parabéns, Sebastião, mais uma vez, e uma honra também poder ler o livro, né, em primeira mão, discutir um pouco com você. Realmente é um livro que agrega bastante a essas nossas discussões, como o Padre Donizete colocou, e Marrenise também. E eu ratifico, endosso o que eles colocaram também acerca do livro. São várias, né? São diversas variáveis colocadas e também algumas pistas, né, de como resolver, diria, o problema ao longo dessa experiência longa de trabalho, de consultoria, assessoria pelo Axis, né, nessa caminhada toda que você tem. E tem um dado, a irmã Renise colocou sobre o exemplo da escola, né, de Divinópolis, por exemplo. Ela falou que ela vê a escola como um farol da cidade. A escola gera sentimentos. Isso, de maneira geral, acontece. A gente ouve muitas vezes o aluno falar assim: ex-aluno sim, ex-Sion não, ou ex-aluno sim, ex-sagrado não. Eles carregam isso ao longo da vida. Então, as escolas são, como a irmã colocou, são vários campos de construção. E dentro desses vários campos, tem também um espaço de evangelização. Então, a pergunta é o seguinte, né? A colocação. A perda de alunos, Sebastião, por si só, já é um enorme problema para as congregações católicas. Mas, além disso, a redução de alunos pode levar ao fechamento da escola ou a transferência para algum grupo leigo. Quando a gente comercializa, por exemplo, via Axis, acontece isso. Às vezes não tem uma congregação para adquirir, acaba indo para um grupo leigo. Como isso afeta, ou quais discussões deveriam ocorrer, ou quais os caminhos para não perder esses locais, estruturas que se configuram também como espaços de evangelização? Como não perder isso? O que você diria aí para a gente? Pois é, Adilson. Eu falei lá no início, né, quando, se a gente pensar em cerca de 250 mil vagas aí ao longo dos últimos 40 anos, vagas encerradas, são 250 mil oportunidades, lembrando que 250 mil por ano, né, digamos assim, né? Você sai alguns alunos, você teria aí uma renovação. Se você não tem a escola, você não tem a entrada de aluno. Bom, eu falei lá no iniciozinho, é uma perda de campo de missão. Missão aí de forma bem ampla, né? Dentro da missão, evidentemente, a questão da evangelização, né? É uma perda. Eu tenho falado muito nos seminários, nos cursos, ao longo dos anos, da importância que eu vejo das congregações, de todo esse trabalho das congregações, como um certo equilíbrio para o mundo. Nós temos hoje, né, no mundo ocidental, principalmente, com essa visão, com esse modelo, né, neoliberal, e por trás disso, né, uma visão capitalista do mundo, nós temos aí uma criação de uma ideia hegemônica de sociedade, né, de que a sociedade se pauta por esses parâmetros, digamos assim, que o neoliberalismo entende que sejam digamos assim, autênticos, entende que sejam válidos, ok. É uma visão, não é? Agora, o contraponto disso, a igreja faz muito bem, não é? A escola, estou falando da igreja de modo mais amplo, as obras da igreja e, de modo especial, as escolas, porque a escola, eu, quando fui diretor, eu pensava muito nisso, o tanto que a escola é bacana, porque é uma das poucas instituições que pode discutir a si mesma, né? Enquanto ensina, ela tem a oportunidade de fazer esse feedback,
de fazer essa discussão em relação à sua raiz, né? Ou seja, a escola ela tem uma possibilidade muito ampla de trabalhar com o aluno essas diversas visões de mundo, não é? Essas diversas maneiras de enxergar o mundo, fazendo um contraponto muito importante à visão hegemônica. Uma escola leiga ela não se preocupa tanto com isso, na verdade. Se, por exemplo, a fissão nuclear, né, vai ser utilizada para fins pacíficos, para fins humanitários, a escola leiga ela vai ensinar isso lá na química, na física, vai ensinar o conceito. A escola católica ela deveria, pelo menos, ter essa preocupação de tem o princípio químico, o princípio físico, mas quais são os princípios sociais, antropológicos, políticos, econômicos, por trás dessa física, dessa química aplicada? Ora, a semana passada eu estava lendo agora na França estão construindo o maior, um dos primeiros mecanismos gigantescos de fissão nuclear para produzir energia talvez ilimitada, algo fantástico aí para a humanidade para os próximos anos. Ora, isso é muito importante, né? Agora, a escola católica, cabe à escola católica, por exemplo, mesmo no nível básico, discutir essas implicações antropológicas, sociais, políticas, e não só a questão pura e simples, acadêmica, da física e da química. Não existe ciência neutra, né? Não existe ciência neutra. A ciência ela é criada dentro de um determinado arcabouço, dentro de um determinado contexto. Então, voltando um pouco, né? A escola católica ela tem esse espaço de evangelização e esse espaço de trabalho muito amplo nessa discussão mais profunda desse conhecimento humano, ou seja, os rumos desse conhecimento, para onde esse conhecimento nos levará, as consequências desse conhecimento. Eu vejo que é por aí. Muito obrigado, Sebastião. Te ouvindo falar, Sebastião, e também por ter lido o livro, e uma fala do padre Donizete, né, em que poderia ter um novo capítulo aí para se tratar das questões humanas. Eu diria que talvez teria que ser um novo livro, só para tratar dessa parte. Mas, destacando essa questão humana, na página 52, você fala de uma autoridade carismática dos religiosos e religiosas. Eu achei a expressão muito bacana. E a irmã Renisa falou um pouco disso, mas ainda um outro contexto que eu queria explorar com você um pouco mais. Você menciona a importância da presença deles na instituição para imprimir visões educacionais permeadas ou calcadas na ética e no humanismo cristão. Então, você destaca a importância do religioso, que ele precisa estar presente. Numa outra parte do livro, você aborda a questão do envelhecimento e essa sua preocupação com o envelhecimento das congregações e também com um baixo número de religiosos. A gente tem hoje, em números arredondados, que em termos de religiosos no Brasil, são cerca de 45 mil religiosos para uma população de 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil. A gente tinha, em 1970, 53 mil religiosos para uma população que é menos da metade disso, né, com 90 e poucos milhões. Indo, então, direto ao ponto, Sebastião, nessa realidade, né, de um número menor de religiosos, mas uma colocação clara sua da importância da presença dos religiosos. Isso que afeta as instituições hoje, e a gente atende aí grandes redes de educações católicas no Brasil, em que, às vezes, a gente vê um distanciamento dessa questão do carisma, da missão, do dia a dia da educação. Então, como lidar com isso, Sebastião? É como manter vivo o carisma dentro da instituição dessa realidade, que é a realidade que está assolando aí diversas instituições. Márcio, nós temos defendido, né, já há algum tempo aí, né, e eu coloco isso no livro, a importância de governança, de mecanismo, de programa de governança. Governança, né, como eu explico aí, são uma série de mecanismos, né, uma série de instrumentos para garantir que a instituição
mantenha, digamos assim, as características dos fundadores, ou seja, para garantir que as instituições não saiam dos trilhos. Ora, no caso de escola católica, o principal aí é manter o carisma fundacional, não é? É manter a essência, como eu já disse antes, não é? Mas como é que você mantém isso, então, essa essência, mantém o carisma, com cada vez menos religiosos e cada vez mais leigos? Ora, com um trabalho, primeiro um trabalho de resgate, né? Nós temos conduzido nos últimos anos, em diversas congregações, um trabalho sobre identidade, sobre fortalecimento da identidade. É um trabalho fantástico dentro daquilo que a gente chama de portfólio da identidade ou manual de identidade. É uma construção com um grupo, né, o grupo de religiosos ou religiosas, né, para exatamente reavivar, digamos assim, os diversos elementos, os diversos traços identitários. Porque, como eu disse antes, a congregação tem que ter clareza disso. Quem somos? Quem sou eu? Né? Isso é o cerne, é a pergunta cerne da identidade. Bom, uma vez isso estando claro, programas de formação, ou seja, um dos investimentos mais importantes que as congregações podem fazer para os próximos anos aí, é exatamente investir na formação dos leigos que trabalham com os religiosos para compreenderem com mais profundidade a questão do carisma, dos valores, dos princípios, a ética cristã, não é? E isso, eu falo, é importante falar sempre num programa, porque não é algo que com palestras esparsas, 1, 2 vezes no ano, você apreende, não é? Isso pode até ser apreendido no nível mais intelectual, no nível mais cognitivo apenas, mas não no nível mais afetivo, no nível mais profundo, né? Para que se atinja esse nível mais profundo, é preciso, eu costumo dizer muito aquele ditado, o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, é preciso que haja uma insistência, é preciso que haja, e Aristóteles falava disso, né? É preciso que haja uma prática, uma constância de utilização, digamos assim, do conceito, da vivência, para que ela se incorpore. Então, para que não se perca esse cerne da escola católica, um dos maiores investimentos, mais importantes investimentos, é exatamente nesses programas de governança que vão ter como base exatamente esse tratamento ao carisma, essa relevância do carisma. E eu só, dentro dessa resposta aí, eu realmente vejo os religiosos aí como guardiões, como autoridades carismáticas, porque os religiosos, sim, estão imersos nessa questão do carisma desde a sua formação, desde jovens, muito jovens. Então, isso já percolou, já faz parte, né, do religioso. Diferentemente do leigo, que fica, às vezes, na escola 10, 15, 20 anos, né, mas sai depois, se aposenta, vai embora, tem a sua vida, eu falo isso no livro, depois das 6 da tarde, depois das 5, tem a sua vida privada lá com família, precisa dedicar tempo. Então, esse cuidado com essa chama do carisma é o mais importante para o futuro, eu acredito. Obrigado, Sebastião. E, irmã Renisa, por favor, a senhora quer fazer mais uma pergunta? Nossa, Sebastião, obrigada por essa última reflexão, viu? Muito boa, muito boa, muito. E, Sebastião, eu quero fazer uma pergunta sobre os modelos mentais, né, que você apresenta aí. Os modelos eu entendi, né, mas eu fiquei pensando, existe também na escola, principalmente eu acredito, nas nossas escolas mais tradicionais, com mais tempo, né? Nossas escolas são centenárias às vezes, né? Existe um know-how. É tão interessante quando a gente chega, uma religiosa é transferida para uma escola. Você chega lá, você sabe que parece que até as paredes já tem um know-how. Tem os modelos mentais, que eu também já experimentei, quanto que é difícil o experimento, né? Como que é difícil a gente... Mas também tem essa parte positiva, que parece que a gente sabe como educar, né? Aí
às vezes alguns concorrentes aí abrem uma escola, a escola dura 5 anos e não dá conta, porque ela não tem esse know-how, ela não tem ela não sabe fazer, né? Então eu queria que você me ajudasse a comentar um pouquinho para mim nessa diferença de modelos mentais e esse know-how que ele te traz. Sim. Irmã, senhora, vou começar pelo final, né? A questão do know-how. Eu falo isso um pouco lá, desenvolvo um pouco essa ideia lá na questão dos métodos, né? Esse know-how, irmã Renisa, infelizmente, eu diria que está se perdendo. Por quê? Porque a escola, de modo geral, e a escola católica, de modo particular, não tem muita cultura de registro. Eu encontrei, ao longo dessa minha vida profissional aí com congregações, irmãs, irmãos, padres fabulosos, educadores fabulosos, com 20, 30, 40 anos à frente de escolas, com um aprendizado muito grande. Pergunta se eles registraram isso. Pergunta se a congregação investiu no seu método de ensino ou nos seus métodos de ensino. Não, infelizmente não. A maioria das congregações que nós atendemos, estou me referindo aí às congregações de médio e pequeno porte. As de grande porte já perceberam isso e já fizeram esse investimento, né? Quando eu pergunto assim, vocês têm um manual de metodologia? Qual é a educação de vocês? A educação das filhas de Nossa Senhora, né, do Sagrado Coração, por exemplo, né? Como é que é? Quais são as características dela? O que a educação de vocês tem de específico, de singular, né? Que é seus? Aí uma ou outra fala, mas não tem isso como um compêndio, como um cânone, né? Como um livro, né? de cânones ali, ou seja, isso não está escrito, isso não está registrado, isso não está bem desenvolvido, não está bem, porque você tem uma ideia por trás, por exemplo, do método, mas aí você tem todo um instrumental que tem que dar conta daquela ideia, que é exatamente o método propriamente dito, e aí você tem, dentro do método, diversas técnicas de ensino, né? Técnicas didáticas, que a gente aprende lá na faculdade, uns aprendem bem, outros aprendem mal, né? Mas, enfim, se isso não é colocado no papel, se isso não é discutido com o grupo, se isso não é construído coletivamente, irmã, e aqui não estou me referindo a projeto político-pedagógico, tá? O projeto político-pedagógico é um documento importante, mas ele é um documento muito mais normativo, digamos assim. Esse outro, o manual do método, ou a metodologia, ela é muito mais profunda, muito mais complexa, muito maior, muito mais ampla. E a maioria das congregações não tem isso, infelizmente. Então, esse é um dos problemas. Então, na verdade, essa sabedoria do ensino católico está se perdendo pouco a pouco por conta disso. A outra questão é dos modelos mentais. Eu falo também aí, a senhora deve ter visto, os modelos mentais eles são fundamentais para a gente. Por exemplo, eu estou aqui agora olhando uma janela aberta. Se entrar aqui, por exemplo, um pássaro grande em minha direção, eu vou abaixar de forma instintiva. Então, os modelos mentais eles são muito positivos, não é? Principalmente quando se trata de algumas coisas mais do que a gente chama de inteligência prática, né? Do estar no mundo. Dirigir, por exemplo, você entra num carro, depois que você já dirige há muito tempo, você dirige o carro sem estar preocupando se você está passando primeira, segunda. Essa sua inteligência prática já internalizou isso. Tá? Esses modelos mentais são muito úteis. O problema dos modelos mentais, eles se tornam perigosos quando você não consegue mudar conceitos. Quando você muda de carro. Por exemplo, você tem um carro manual, aí você pega um carro automático. Só para ficar nesse exemplo. Ora, os primeiros minutos é um trauma. Você quer passar marcha o tempo todo, mas não precisa. Você procura lá a embreagem, não tem embreagem, só tem um pedal, que é o freio, né? e o acelerador. Ou seja, é uma mudança de o modelo mental ele se torna preocupante quando você não consegue mudá-lo, quando você não, a despeito, por exemplo, do que a ciência ensina, do que a vida ensina, você não consegue mudá-lo. E os colégios têm muita dificuldade, de modo geral, de mudar esses modelos. O modelo está dentro de cada um, evidentemente, mas isso forma uma cultura, né, que é difícil de mudar. Esse é o problema. Márcio?
Obrigado, Sebastião. Padre Donizete, por favor, mais alguma colocação? Sim, entre as variáveis que o Sebastião apresentou, acho que tem uma que eu queria levantar, não em forma de crítica, mas em forma talvez para provocá-lo, pode ser até um artigo aí vindouro, aquela questão que é tradicional e que recentemente alguém, o nosso contador, para ser preciso, me fez compreender. Nós fomos visitar um colégio cheio de condomínios, de prédios novos, e ele me perguntou, mas o pessoal vai morar aí nesses apartamentos, será que eles vão ter filhos? A questão a relação da família com a escola. Há uma diminuição do número de filhos, então, potencialmente, e seria uma variável que explicaria também a diminuição de alunos, e ligado a isso, essa questão que é bastante antiga, e que tem uma tendência, me parece, a aparecer cada vez mais, é que na crise das instituições, a instituição família parece que também estando em crise, ela delega à escola toda a responsabilidade da educação. Menos filhos e mais responsabilidade à escola, e como se a família pudesse, de uma certa maneira, se isentar dessa responsabilidade que é da formação, da educação, do humanismo integral que supõe a família e que supõe a escola. Uhum. Sim, essas são questões muito interessantes, né? A taxa de natalidade, sabidamente, está caindo, né, no Brasil, em vários outros países europeus, principalmente, e isso é um desafio a mais. Agora, é aquilo que eu disse, a escola não tem controle sobre isso, porque é uma variável externa. O que vai acontecer, então, no mercado nos próximos anos é que vão ser menos crianças, proporcionalmente falando, para ou o mesmo número de escolas ou até um número maior de escolas, o que vai fazer com que essa competição, essa concorrência seja cada vez mais renhida, cada vez mais difícil. Ou seja, a escola católica vai ter que, entre aspas, disputar, na verdade, o número de alunos, o número de crianças menor, né? E disputar isso com outros concorrentes dispostos a quase tudo, digamos assim, não é? Até a marketing não ético, por exemplo, que é bastante comum também, né? O que só reforça a ideia que eu coloco, central, de que as escolas católicas precisam melhorar urgentemente a sua gestão, porque senão não vai sobrar alunos para a escola católica. Essa é uma questão bem quantitativa, digamos assim, né? Se a escola não for competente, ela não vai conseguir aluno, porque tem menos alunos, inclusive. Bom, um ponto. O outro ponto, Padre Donizete, que é bastante sério mesmo, é dessa delegação de responsabilidade, né? Essa terceirização da criação dos filhos, né, com a escola. Daí a importância de a escola ter um ótimo relacionamento com a família, porque cada vez mais, sim, a escola vai ser imbuída, digamos assim, dessa responsabilidade. Ora, e vai poder desempenhar melhor essa responsabilidade se estiver mais afinada com a família, se a família confiar mais na escola. Há uns anos atrás, uma provincial me disse que não havia reuniões com as famílias nas escolas, porque as diretoras, irmãs, não se sentiam seguras para se reunir com os pais. Porque isso também, todo mundo que é diretor de escola aí hoje sabe disso, é um desafio, porque tem pais, falando aqui claramente, tem pais hoje desrespeitosos, tem pais hoje autoritários, tem pais hoje que não têm apreço, digamos assim, pela escola, que misturam uma coisa com a outra. Eu estou pagando, eu posso fazer qualquer coisa, meu filho pode fazer qualquer coisa. Ou seja, é uma época também bastante obscurantista, né, que a gente vive. Então, diretor de escola hoje e professor tem que ter um jogo de cintura enorme, na verdade. Tem que ter, né, um jogo de cintura enorme para dar conta também dessas famílias. Mas, quando a família percebe que a escola tem clareza de quem ela é e de como ela faz, ou seja, tem um método, tem seus métodos bem definidos, de forma muito segura, a família confia. Então, fica mais fácil, inclusive, a escola aceitar, entre aspas, né, essa delegação de responsabilidade, que nunca deve ser aceita também sem uma reflexão com os pais. É aquilo que eu falei, é uma formação e a família não pode se eximir disso.
Agora, a escola tem que ser capaz de chamar essa família, trazer essa família para perto, propor exatamente reflexões sobre essa formação e assim por diante. Ou seja, precisa ser uma escola viva, uma escola dinâmica, uma escola integrada, não é? Uma escola que consiga que os pais falem também a língua da escola, porque muitos pais também estão aí, ou a maioria está aí com esse pensamento dominante, com esse pensamento hegemônico, neoliberal, que dá mais valor às relações financeiras do que às relações humanas, do que às relações, do que a esse humanismo que é importante e típico da escola católica, né? Então, a escola tem que trazer esses pais. Eu costumo dizer o seguinte, só para encerrar, a escola hoje tem duas tarefas, educar os filhos e reeducar os pais. Se a escola não conseguir isso, também não vai para frente. Márcio? Tá certo. Sebastião, ainda nessa linha da pergunta do padre Donizete, você afirma no livro, na página 116, que a área administrativa do colégio precisa perceber que os alunos e pais são seu foco. Você destaca um capítulo sobre essa relação da área administrativa. Sim. Objetivamente, o que esse pensamento contribui para não se perder aluno? Pois é, porque a questão, Márcio, é que, às vezes, a gente tem encontrado isso muito, né, nas congregações, a área administrativa acaba se tornando, desculpa aí, né, às vezes um empecilho, um estorvo. O pai quer fazer uma matrícula de tal forma, não pode. Quer que seja atendido na hora do almoço, está todo mundo almoçando, ninguém tem ninguém para atender. Quer ir depois das 5 para poder fazer a matrícula, a escola já fechou. Quer começar com a pedagoga não pode atender. Ora, uma escola assim, em que nada pode, o pai nada consegue, o aluno nada consegue, é uma escola que é uma área administrativa que está contribuindo para que o pai vá embora. Hoje em dia, ninguém tem tempo nem paciência para ficar toda hora malhando em ferro frio. Né? A gente, por exemplo, faz isso com as lojas com as quais a gente tem relacionamento. Se a gente não é bem atendido, por que eu vou voltar naquela loja? Na escola também é assim, não é? Ou seja, e se nós estamos falando de formação, de parceria, a área administrativa precisa entender que ela está ali a serviço da área fim, a serviço das famílias, dos alunos, dos professores. Precisa ser uma área que se veja realmente como área meio, uma área que facilita o processo e não uma área que cria dificuldades, obstáculos, empecilhos, que é o que a gente fala muito, né? A área administrativa não pode ser uma dificultadora, tem que ser uma facilitadora dos processos. Ok? Tá, joia. A gente já está caminhando para o nosso final, né? Temos uns minutos aí finais. Vamos pedir mais uma pergunta. Adilson, você, por favor, você quer colaborar com mais alguma pergunta, algum questionamento? Sim. Bom, a gente roda e cai no carisma, né? Tem que ser preservado, cuidado, embalado, bem difundido. Para isso, eu preciso de uma boa gestão, uma boa governança. E aí, Sebastião, você discorre no livro, entre aspas, abre aspas, a escola católica não precisa nem deve se render ao mercado. Deve antes aprender a lidar com o mercado, nunca adotando formas mercenárias e rasas. Fecha aspas. E eu, particularmente, eu concordo com essa afirmação, porque no afã de resolver os problemas da escola, essa recorre ao mercado, contratando gestores experientes em áreas financeiras, por exemplo, e sem tato com a cultura de uma escola confessional católica. É como o Ministério da Saúde, né? Com um general que não é médico no comando de uma área no meio do caos. Estamos vivendo isso. Como você, então, percebe essa caminhada das congregações e também dioceses que têm seus colégios, nesse modelo de seleção e contratação de gestores no mercado para a gestão de suas escolas? Vantagens, caminhos, possibilidades. Padre Donizete, logo no início, falou uma frase importante, né? A pessoa certa no lugar certo. Não é? Não que a gente vá, digamos assim, criar uma lista de exclusão, digamos assim, quem é do mercado financeiro nunca pode trabalhar numa escola. Não é isso. Mas para trabalhar numa escola, ainda mais numa escola católica, precisa ser uma pessoa, primeiro, que, como a Vilma colocou aqui, ó, falando do fundador, né, do Sion, né,
a primeira garantia de sucesso em educação é amar os alunos. O gestor financeiro, administrativo, também tem que amar os alunos, tem que amar o processo educacional. No mínimo, tem que correr atrás para entender o que é esse processo de construção de personalidade, de construção de conceitos, né? Senão não vai dar certo. Ou seja, aplicar as regras do mercado financeiro, trazer isso para a escola, sem mudanças, sem adaptações, sem uma percepção mais profunda do que seja o processo educacional, não vai para frente, a escola vai meter os pés pelas mãos. Infelizmente, eu tenho absoluta clareza disso, eu posso afirmar isso com bastante tranquilidade, porque o processo educacional é diferente. Não é um processo, eu falo isso muito, educar não é fabricar parafuso, fabricar prego. Irmã Renisa, a senhora quer fazer mais uma última pergunta para a gente caminhar? Então, quero sim, né? Sebastião, sabe, no início, você apresentou uma nova configuração social do século XXI, né? E aí, a minha pergunta é, quais seriam os valores dessa sociedade agora, né? Porque é uma maneira da gente ajudar a escola católica a dialogar com a sociedade. Porque esses valores podem nos ajudar a começar um diálogo de evangelização, né? Quais seriam os valores? O que você apontaria como valores hoje? Irmã, eu acho que é uma pergunta difícil, né? Até porque a gente não tem aí, digamos assim, bola de cristal. Mas eu acho que o Papa Francisco, por exemplo, está apontando, né, pela igreja alguns caminhos muito interessantes. Solidariedade, amor, fraternidade, empatia. Eu falei isso numa das lives, né, passadas aí, eu peguei uma série de falas do Papa Francisco e fiz uma análise, digamos assim, psicológica das falas, né? E eu gosto muito dele, né, do Papa Francisco, das coisas que ele fala, né? Principalmente porque eu sinto que ele fala do coração, né, ou de coração. Mas eu diria que esses valores aí de fraternidade, solidariedade, justiça social, justiça ambiental, essa visão não egocêntrica, né, mas uma visão mais planetocêntrica ou cosmocêntrica, né? Essa visão, ou seja, esse cuidado com a casa comum, como ele fala na Laudato Si, e esses valores mesmo aí que constituíram as sociedades humanas, né? As sociedades humanas equilibradas, solidariedade, fraternidade, justiça. Eu acho que esses são valores assim fundamentais para o século XXI. Agora, valores esses que precisam ser resgatados. Eu não tenho dúvida, isso está meio perdido por aí, é preciso que haja um resgate. Márcio? Obrigado, Sebastião. Padre Donizete, mais alguma pergunta, algum questionamento? O Sebastião insiste bastante, com razão, sobre a importância, o valor, a participação do leigo. Ele coloca no item dizendo ao leigo como ganho e como risco. Ganho, estamos convencidos, de fato, é um ganho. Eu não consigo mais ver uma escola sem uma presença leiga, mesmo na hipótese em que o número de religiosos e religiosas venha, porventura, a aumentar. É uma presença indispensável. Eu queria acentuar esse aspecto do risco. Em que o Sebastião poderia nos indicar quais os riscos? Um deles já apareceu. A pessoa errada no lugar errado não ajuda, que ela seja religiosa ou leiga. Teria outros riscos? Sim. Donizete, a gente vê vários riscos. O que acontece é um dos riscos, né, que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, que tem nos deixado muito injuriados, digamos assim, são a questão das fraudes, o aumento das fraudes. Muitas fraudes contra as escolas católicas perpetradas por leigos mau caráter. Não é? Claro que a arrasadora maioria dos leigos e leigas são honestos, são trabalhadores, são corretos, são generosos.
isso é o lado positivo, graças a Deus. Mas há alguns leigos, um percentual aí, que evidentemente eu não saberia precisar qual é esse percentual, mas há um percentual aí de leigos que se aproveitam das escolas católicas, se aproveitam dos religiosos e religiosas e, literalmente, desculpe aqui a expressão, enfiam a mão, né? Nós temos aí detectado, aí, acompanhado nos últimos anos, desvios de milhões de reais aí de escolas diferentes, de congregações diferentes, coisas assim completamente absurdas. Isso é uma questão, a questão das fraudes. A outra questão que eu coloco aí no livro, de forma também preocupante, é que como os leigos são muito heterogêneos em termos de sua formação, cada um vem de uma faculdade, hoje as faculdades cada vez piores, cada um dos leigos trazendo seus valores, fazer com que haja um alinhamento dos leigos em torno do carisma, por exemplo, numa linguagem mais homogênea, mais harmônica com a congregação, não é fácil. É um trabalho hercúleo, digamos assim, das congregações para trazer essa multiplicidade, essa heterogeneidade de leigos para falar uma linguagem comum, uma linguagem mais harmônica. Eu apontaria, então, digamos, esses dois riscos, só para a gente não se estender mais. Márcio... Muito obrigado, Sebastião. Irmã Renisa, para a gente poder concluir, e a gente precisa, para a gente ir fechando, encerrando a nossa fala pelo avançar da hora. A senhora quer uma palavra final, um comentário final? Eu tenho sim, sabe? Agora eu estou provincial, né? Então me chamou muita atenção o que você falava para as provinciais, né? Anotei. E eu queria te agradecer pela uma frase, né? Você disse para nós, não se intimide, né? Você vai dizendo que o conselho, o governo provincial, ele precisa de coragem, de energia, de determinação. Então isso me trouxe esperança, me trouxe coragem, né? Porque diante, né, a gente tem 6 escolas e a gente, nesse contexto, nesse ano tão diferente, né? Que é um desafio por dia, né? Então, isso trouxe para mim muita esperança. Então, eu queria te agradecer pelo livro, de coração, eu queria te agradecer pela oportunidade de poder dizer isso para você e por essa mensagem de esperança. Tá? Obrigada. Obrigado, mãe. Obrigado. Irmã Renisa, a gente vamos sortear aqui 2 livros, e aí eu gostaria que a senhora, por favor, a senhora falasse aí um número de 16 ao 81, e o Elvis, que está conosco aí com a listagem, vai dizer quem dos participantes que foi contemplado com o livro. Por favor, de dizer, porque até o número 15 é uma equipe mais ligada a gente, equipe de consultores, equipe de profissionais do Axis. Mas, então, por favor, irmã Renisa, de 16 a 81, qual número a senhora sugere aí? O número de sorte, 22. Opa! Elvis, 22, quem é, então? Elvis, seu microfone está desligado, Elvis. Jesuíno Azevedo, das Franciscanas do Coração de Maria. Opa, muito obrigado, Elvis. A gente vai repassar para a irmã o livro eletrônico. Padre Donizete, por favor, suas considerações finais. Desde já, a gente já agradece aí pela colaboração. Mais algum comentário, algum questionamento? Por favor. Eu agradeço pelo convite, parabenizo o Sebastião por este livro excelente, que vai certamente nos ajudar muito. E termino lembrando, no final do livro, o Sebastião nos lembra, acho que 3 dimensões ou tópicos, importante para toda a equipe do AX, mas importante também para nós, à frente de colégio, de congregações, a necessidade de se ter um programa claro, isto é, digamos, uma das dimensões. A outra é no nível institucional, que as operações também sejam bem apresentadas. E, enfim, o que você chama, Sebastião, do bloco de monitoramento, o acompanhamento, o fazer esse monitoramento constante. As 3 dicas dessas 3 dimensões são respostas, no fundo, para que o nosso trabalho no campo educacional
mas também no campo, digamos, de direção de congregações, de conselhos, etc., para que tenha um futuro diante de nós. Muito obrigado, Sebastião. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Padre Donizete, por sua participação riquíssima, a participação do senhor, da irmã Renisa. Eu agradeço muitíssimo. Nós agradecemos. Márcio? Então, em nome do Padre Donizete, temos mais um livro. Então, o senhor pode, por favor, do 16 ao 81, exceto o 22, que já ganhou. Qual que é o número que o senhor sugere aí? Eu gosto muito do número 36. Tem uma tradição judaica que fala que em cada geração tem que ter 36 justos no mundo. Então, o 36. Irmã Helena, do Colégio Santa Terezinha, lá de Formiga. Muito obrigado. Ótimo. E bom, então, em nome do Axis, eu gostaria de agradecer muito a rica colaboração da irmã Renisa, né, a colaboração do Padre Donizete, do professor Adilson e nosso superintendente no Axis. Falar para o Sebastião, né, que a gente fica muito feliz em sempre poder ler o que ele escreve, porque é de uma riqueza muito grande, e como livro de gestão de pessoas, o Sebastião tem outros livros escritos, mas nessa linha de instituições confessionais são somente 2. Mas espero que ele possa aí escrever muito mais. Se Deus quiser, não precisa esperar a pandemia para escrever, não. Nós vamos escrever mais, né? Porque é sempre muito bom poder ler aquilo que você escreve, poder ver um pouco, porque a gente sabe que o que você escreve é o que você fala para a gente no dia a dia. Parabéns, muito obrigado. Eu te passo a palavra para a sua despedida final. E agradeço, por favor, Sebastião, só um minuto, desculpa, professor Adilson, pela colaboração e pela leitura também. Sebastião? Sim, olha, eu que agradeço, né, gente? Na verdade, esse trabalho não é um trabalho sozinho, né? Acaba que é um trabalho, tem uma parte que é um pouco mais solitária, mas depois tem um trabalho de equipe aí. A irmã Simone Kremer, por exemplo, eu agradeço muito, foi a primeira religiosa a quem eu pedi que fizesse uma leitura do livro, assim, com um olhar de religiosa, e ela foi muito gentil, apontou algumas coisas, sugeriu outras coisas, então agradeço muito a ela, agradeço muito realmente ao Márcio, ao Adilson, por uma leitura mais pente fino, né, olhando os detalhes, sugerindo coisas, pela ajuda também na elaboração de algumas coisas mais ligadas a números, né, documentos da igreja. Então, Márcio, Adilson, muito obrigado. Também a revisora, a Karina, toda a equipe do Axis, que, na verdade, participa muito. Esse tipo de empreendimento, ele não sai, né, sozinho. Eu sempre valorizo muito a equipe, sempre valorizei. Acho que o trabalho precisa ser em equipe, precisa ser um trabalho coletivo. E agora aqui, com todos, agradeço muitíssimo a presença de todos, especialmente, né, vocês 4, Adilson, Márcio, irmã Renisa e Padre Donizete, por terem também topado, digamos assim, contribuir aqui, fazendo uma leitura rápida, né, assim, com tão pouco tempo, digamos assim, né, do livro, mas eu acho que essa troca nossa aqui, essa conversa foi muito rica, eu gostei muito de estar aqui e agradeço imensamente a todos e a todas pela presença, pela participação. Obrigado, Sebastião. Esse é um pré-lançamento, depois faremos um lançamento nacional, um lançamento oficial, mas aproveitando o que nos permite a circunstância, a gente fez já esse pré-lançamento e essa discussão. Muito obrigado a todos, um abençoado final de semana, o resto de semana, e continuemos juntos aí, cada um trabalhando na sua área, mas muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, até mais, gente. Bom final de semana para todos.